galera, beleza? Olha, eu já vinha pensando... Opa, pera aí que ainda não terminou. Acertar esse carinha aqui à distância. Agora foi. Eu já vinha pensando em fazer algo diferente e tive uma ideia inusitada de mesclar um pouco de entretenimento e conhecimento de uma forma que ainda não vi alguém fazer. Então esta nossa aula inaugura um formato não convencional que vou chamar de Game Class. A ideia é brincar um pouco antes de iniciarmos a aula propriamente dita e apresentar o conteúdo no próprio ambiente do jogo. Talvez o áudio fique um pouquinho diferente, pois eu já havia feito uma pré-gravação do conteúdo, mas vamos lá. Após o estudo sobre tipos de sujeito e predicado, iniciaremos o estudo dos termos integrantes da oração. Na sintaxe, esses termos são fundamentais para a construção da frase e também para seu perfeito entendimento. Nesta aula, abordaremos especificamente os complementos verbais, que são os objetos direto e indireto, para depois tratarmos do complemento nominal e do agente da passiva. Quando ainda estamos no campo da morfologia, o verbo costuma ser apenas reconhecido dentro da estrutura oracional sem maior necessidade de aprofundamento. A partir de agora, deveremos não somente reconhecê-lo, como também discriminá-lo de acordo com sua predicação ou transitividade verbal, que é o termo mais comum. Nesse sentido, o verbo poderá ser classificado como intransitivo, transitivo direto, indireto ou bitransitivo. E essa classificação, digamos, será o pontapé inicial para avaliarmos se existe complemento verbal e se o complemento é um objeto direto ou indireto. Consideremos inicialmente as seguintes orações. O menino chorou, a flor nasceu. Nas duas frases, os verbos apresentam sentido completo, de tal modo que a mensagem é perfeitamente compreendida sem a necessidade de qualquer informação adicional. Verbos que dispensam complementos a fim de completar o seu sentido são chamados intransitivos. Percebam que como o verbo intransitivo encerra em si mesmo um sentido completo, ele pode sozinho formar um predicado. É justamente o caso desses dois exemplos. Entretanto, isso não impede que outros termos apareçam no predicado juntamente com o verbo intransitivo, fornecendo ideias de modo, tempo, características do sujeito, etc. Os verbos transitivos, por sua vez, são aqueles que necessitam de complemento para constituir o predicado, já que não têm sentido completo. Por exemplo, se alguém chega para você e diz, eu quero, imediatamente você é levado a fazer a pergunta, o quê? Isso acontece porque o verbo querer requer algo que complete o seu sentido. Então, nesse caso, o sujeito precisa comunicar qual o fruto do seu desejo. Eu quero mais livros. Em geral, quando fazemos as perguntas o que ou quem após o verbo, ele é dito verbo transitivo direto. Outros exemplos. O perfume das flores contaminava a casa. Vimos você ontem no cinema. Agora vamos supor que aquela pessoa hipotética não houvesse dito eu quero, mas eu preciso. Desta vez você seria levado a fazer outra indagação. Ok, mas você precisa de quê? Ele poderia responder, eu preciso de mais livros. Note que a principal diferença entre a pergunta anterior em relação ao verbo querer e esta última em relação ao verbo precisar diz respeito ao uso da preposição. Qualquer verbo que necessite de preposição para fornecer seu complemento é chamado de verbo transitivo indireto. Desse modo, o casal de namorados assistiu ao filme. Nesta frase, o verbo assistir aparece como verbo transitivo indireto regido pela preposição a. Quem assiste, no sentido de ver, observar, assiste a alguma coisa. Outros exemplos. Os filhos sempre dependem dos pais. Acredito em Deus. A natureza necessita de mais respeito. Bem, como sabemos, os complementos recebem nomes particulares. Se o verbo é transitivo direto, o complemento é um objeto direto. Se o verbo é transitivo indireto, o complemento é um objeto indireto. Reforçando que a principal diferença é que o objeto indireto é um complemento verbal obrigatoriamente acompanhado por preposição. No mais, já vale destacar que o mesmo verbo pode apresentar os dois complementos. Na frase, deram a Pedro um bonito presente, é possível fazer duas perguntas ao verbo. Deram o que? Um bonito presente, objeto direto. Mas esse presente foi dado a quem? A Pedro, objeto indireto. Nesse contexto, o verbo dar é transitivo direto e indireto ou bitransitivo. Do mesmo modo, os alunos receberam elogios de seus mestres. O verbo receber é bitransitivo e encontramos os dois tipos de objetos. Embora essa classificação dos verbos seja simples, é preciso ter certos cuidados.
Na frase, explodiu nova crise no Oriente Médio. Como você classificaria o verbo explodir? Talvez você parta daquele raciocínio anterior. Explodiu o quê? Parece muito óbvio que o verbo explodir é transitivo direto e o termo nova crise no Oriente Médio um objeto direto. Mas na verdade este termo é o sujeito do verbo explodir. A pergunta adequada a se fazer é: o que explodiu? Nova crise no Oriente Médio. Essa é até uma forma bacana de se diferenciar sujeito de complemento. Se você pergunta o que ou quem antes do verbo, a resposta fornece o sujeito daquela oração. Quando a pergunta é feita após o verbo, a resposta é o objeto direto. Nessa oração, o verbo explodir é, na verdade, intransitivo. Outras frases similares em que o verbo intransitivo pode ser confundido com o transitivo direto. Ocorreram enchentes no Amazonas, ocorreu um grande equívoco, sucedeu uma grave crise econômica após o ano de 2007. Bom, vamos ficar por aqui, pessoal. Na próxima aula nós falaremos um pouco de verbo de ligação e na sequência continuaremos com os termos integrantes. Espero que vocês tenham gostado desse tipo diferente de aula. Curtam, comentem, deixem suas impressões, compartilhem e não deixem de se inscrever. E até a próxima Game Class!